Estamos na lição de número 9, uma visão bíblica do corpo. Ponto 1, a criação do ser humano. Ponto 2, a visão bíblica do corpo. Ponto 3, a visão secular do corpo. Temos aqui as palavras-chave, nós temos aqui alguns apontamentos particularmente nossos. Aqui nós temos os apontamentos do livro, que é o ponto 1, ponto 2, ponto 2, ponto 3. Aqui nós temos a nossa análise bíblica, que antes de nós começarmos a lição, que são esses pontos aqui, nós queremos dizer aos irmãos que nos acompanham. Cada ponto desse aqui, ponto 1, ponto 2, ponto 3, a gente já trata aqui dentro de onde o autor tira a lição. Porque ele vai fazer um esboço bíblico. A lição é um esboço bíblico. Então, é daqui que ele tira. E nós temos as palavras-chave. Vamos à leitura do texto da lição, texto áureo e verdade prática. Lição de número 9, texto áureo. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 13. Verdade prática. O corpo é o templo do Espírito Santo, e por isso deve ser conservado em santificação até a volta de Cristo. Muito bem, a nossa verdade prática, ela está dizendo, o corpo é o templo do Espírito Santo, e por isso deve ser conservado, né, em santificação até a volta de Cristo. Essa é a nossa leitura que estamos fazendo, e nós vamos começar com a leitura do capítulo 6, verso 12 a 20. Vamos lá. Capítulo 6, versículo 12 a 20 de 1 Coríntios. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e fá-los-ei membros de uma meretriz? De certo que não. Ou não sabeis o que se ajunta com a meretriz, faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Fugi da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Muito bem. Nós estamos no capítulo 6 de 1 Coríntios, e esse capítulo, ele é um capítulo problemático. Por que é um capítulo problemático? Porque o apóstolo de São Paulo, ele começa mostrando o péssimo comportamento dos crentes em já terem demandas. Veja que tem alguém que ensina ou alguém que prega e diz assim: é natural no meio dos crentes terem essas coisas porque nós somos carnes, não senhores. Quando Paulo repreende esta igreja, que você quando faz a leitura do capítulo 6, 1 a 11, que nós não vamos ler, o apóstolo está repreendendo uma igreja que se dizia cristã, que se dizia direcionada pelo Espírito Santo, que se dizia ter os dons do Espírito Santo, ouçam bem isso, uma igreja que se apresentava como super espiritual, portadora de dons, mas ela se dizia tão sábia, e os pequenos problemas que elas possuíam, elas não tinham a capacidade dela mesma resolver os seus conflitos. Veja que Paulo mostra a deficiência dela em não ter homens preparados para resolver o conflito,
como ele também mostra outra deficiência. Já o fato de haver conflito entre vós, demanda entre vós, já não é agradável. Então, quando às vezes eu falo aqui sobre essa questão dessa suposta espiritualidade, e aqui você vê que era a igreja que mais possuía dons, foi enriquecida com todos os dons, mas ela não tinha a sabedoria para discernir a verdade. Por isso que eu quero começar já alertando o povo de Deus, a nação brasileira, os cristãos do mundo inteiro. Não sejam iludidos só por movimento sobrenatural ou espiritual. Porque essa igreja que se dizia portadora de dons, ela que se dizia reveladora, ela que se dizia dona de discernimento, ela não tinha discernimento para resolver os seus próprios problemas. E aí entra o mais interessante. Se ela era tão espiritual, tão santa, e por que já tinha no meio dela demanda? Porque um verdadeiro crente espiritual, olha para cá, bota aqui, um verdadeiro crente espiritual, ele não é de baderna, ele não é de confusão, ele não é de briga, ele não é de contenda, ele não é de fuxico, ele não é de escândalo, ele não é de trazer problemas. Um verdadeiro crente espiritual é da paz, é do amor, é da verdade, é da santidade, é bem casado, não tem uma vida bagunçada. Então, muito cuidado com essas pessoas que andam dizendo que são super espírito. Olha para cá, bota para cá, Caio. E ainda tem mais o que eu vou dizer aqui a vocês. Não importa se ele tem dom, não importa se ele tem discernimento, não importa se ele é super espiritual. O que vai mostrar é o que ele produz. E tem crente que gosta de andar atrás, ainda diz assim: irmão, ele pode ser desse jeito, mas é usado. O diabo também pode usá-lo. Paulo estava dizendo que essa igreja, gente, essa igreja aqui, ela estava tão horrível que ela estava pegando pessoas imundas. Ela estava pegando pessoas. Olha o nível dessa igreja. Vamos lá, pastor Luiz. Olha o nível dela. Olha o que essa igreja estava fazendo. Ele diz, olha no verso 7. Leia o verso 7. Na verdade, é já realmente uma falta entre vós terdes demandas uns contra os outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Isso aí foi o que Jesus ensinou. Se lhe ferirem a face direita, da esquerda. Se te tomarem a capa, da túnica. Se te mandarem caminhar uma milha. Ou seja, Paulo estava dizendo que quem é espiritual... Cara, bota para cá, Caio. Quando você diz que é espiritual, mas é de briga, é respondendo, o que tem, tu está filmando direito? Bota para cá. O que tem de crente hoje é brigando em internet, é brigando em palanque, é brigando na rua. Que modelo de vida você que diz que é espiritual, que diz que prega a Bíblia, que diz que é homem de Deus, mulher de Deus, e escandaliza o Brasil com a tua postura. Paulo diz que é melhor sofrer o dano. Mas essa igreja que se dizia tão espiritual, que tinha tantos dons, sabe qual é o maior problema dela? O maior problema dela é que não era somente ter demandas. Paulo diz, só em já ter demanda, os crentes com os dons e brigando. Os crentes com os dons e na porrada. Aí Paulo vai piorar o negócio, ele diz, o pior, vê o 8 aí, pastor, vamos lá, olha o 8 aí. Mas vós mesmos fazei a injustiça e fazeis o dano, e isso aos irmãos. Sabe quem era que eles estavam chamando para resolver os problemas deles? Aí você vai ver o verso 10. Olha quem eles estavam chamando. Não erreis, nem os devassos. Pera bem aí. Uma igreja que se dizia espiritual, uma igreja que se dizia santa. Quando Paulo diz, vocês chamam os injustos. Agora ele vai mostrar quem era que essa igreja estava levando para resolver o problema dela. Vai lá, olha quem era. Nem os devassos, nem os idólatras. Vai só lendo só os títulos. Vai. Adúlteros, adúltero, efeminados, efeminado, sodomita, ladrões, ladrão, avarentos, bêbados, maldizentes, roubadores. Essa igreja que se dizia espiritual, olha quem era que ela estava chamando para julgar. Irmã, a igreja, falei para o povo ouvir, era todos eles.
Eles aqui era quem fazia parte de resolver o problema dessa igreja. E o que tem de líder que está nesse nível aqui? O que tem de pessoas cristãs que estão nesse nível aqui? Colocando para legislar sobre elas, essas pessoas. É sério ou não é? É grave. Então a primeira coisa que você vai entender aqui é que pela leitura do texto, esse texto ele vai nos ajudar a duas coisas. Uma, o cristão a ter a filosofia correta das suas atitudes. Quando Paulo escreve esse texto, a primeira coisa, ele quer que os crentes tenham uma atitude correta sobre aquilo que é terreno, aquilo que é deste mundo. Mas ele também vai escrever em segundo lugar para mostrar o que o crente deve fazer com o seu próprio corpo. Então note que nesse texto Paulo tem duas ideias: a atitude correta para com as coisas terrenas ou então mundanas. Quer dizer que eu sou crente, eu não posso andar de carro? Pode. Eu não sou crente, eu não posso beber um refrigerante? Pode. Eu não sou crente, eu não posso ir o que mais aí? A um shopping? Pode. Paulo diz em Romanos 14:5, cada um tenha tudo bem definido no seu ânimo. Você é quem tem que ser definido. A tua mente não pode vaguear, você não pode ficar dizendo: será se isso é certo? Será se isso é errado? Eu devo fazer? Eu não devo fazer? Você é quem tem que ter uma mente decidida. E aí quem é que vai te orientar? A palavra de Deus e o Espírito Santo. Quando Paulo diz: não vos conformeis com este mundo, Romanos 12:2, por que ele disse isso? Porque cada crente já tem o Espírito Santo. E a Bíblia diz que o Espírito Santo, João 14:26, João 16:13, o Espírito nos guia na verdade. Então não venha com essa, que você tem mente chafurdada, é que eu sou um crentinho da mente fraca. Não venha com essa para cá, que a Bíblia não tem essa colher de chá para você. Não venha com essa para cá. Não, pastor, é porque eu não entendia bem esse assunto. Cada um tenha tudo bem definido. Então Paulo, ele está pegando aqui esse assunto para mostrar a essa igreja que ela não poderia andar nessa meninice aqui. Ela não poderia. E aí nós vamos analisar qual é a primeira coisa que tem aí. Verso 12, como é que diz? Verso 12. 12. Todas as coisas me são lícitas. Todas as coisas me são lícitas. Vamos lá, como é que ele diz? Todas as coisas me são lícitas. Está aqui, ó. Existing. Vamos lá, digam comigo. Existing. Pronto, isso aqui é lícito. Se vocês analisarem aí, quer dizer, é permitido. Ou seja, tudo é permitido. Como é que ele diz? Tudo é lícito, tudo é permitido. Mas nem tudo que é permitido é proveitoso. Entenderam agora? Tudo me é lícito, tudo me é permitido. É permitido uma pessoa comer, se ele disser assim: pastor, eu resolvi hoje comer carne de onça. É permitido para ele? É. Pastor, eu resolvi comer um urubu. Me deu vontade de comer um urubu. É permitido? É. Pastor, eu quero comer 10 pães e beber uma Coca-Cola. É permitido? É. Mas nem tudo que é permitido não tem proveito. Era isso que Paulo estava dizendo. E sabe qual era o maior problema? Olha para cá, Caio. Bota aqui que eu vou falar algo muito sério. A liberdade que poluía essa igreja gerava o que nela? Gerava o que nela? Frouxidão moral. Não era assim? Cadê o outro, o preto aqui? Observe bem uma coisa. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Essa liberdade, ela poluía a igreja. Por quê? Era uma liberdade que estava gerando o que nela? Frouxidão moral. Há muita gente hoje com esse discurso da liberdade. Olhem para cá. Chama teu pastor, chama a juventude, chama a irmã, chama o irmão, que eu tenho um recado de Deus aqui para o Brasil agora. Vamos lá. A liberdade é o maior dom de Deus para o ser humano. Sim ou não? É a maior coisa. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Todo ser humano recebeu esse dom de Deus, a liberdade. Agora, nós temos que entender o seguinte: essa igreja, ela estava usando dessa liberdade para poluir a vida cristã dela. E eu vou dar um exemplo. Liberdade para comer um arroz, comer
uma carne, beber um suco, comer uma verdura, é pecado? Não. Agora, essa igreja, ela estava entendendo errado o conceito de liberdade. Eles achavam que assim como era um desejo normal, querer comer um arroz, querer comer um feijão, também era a mesma coisa, liberdade, querer fazer sexo. Ou seja, se eu tenho liberdade para uma coisa, eles achavam que eu teria liberdade também para a relação sexual, colocando no mesmo nível. E é isso aqui que eu quero falar com vocês. Há teólogos, há ensinadores que estão pegando e dizendo: você é livre. Você é um ser livre. Você pode viver a sua liberdade, a sua vida do jeito que você quiser. Mas tem coisas que são liberais, que não vão afetar em nada a minha vida espiritual. Agora, já liberdade aqui no texto, quando Paulo diz tudo me é lícito, mas ele estava falando de liberdade que não complicaria a nossa vida espiritual. Mas no próprio texto, ele já fala do que o crente não era livre. Ele diz claramente no texto, o que não é livre? Já estava declarado que o pecado não era. O cristão não poderia pecar. Então, desde o livro de Gênesis até aqui, o pecado sempre foi visto como algo imoral, como algo impuro, que o próprio apóstolo São Paulo, ele fala dessa impureza. Ou seja, quando você analisa, tem coisas que não vão complicar a minha liberdade em Cristo. A comida, gente, ela é neutra. A comida não implica na minha salvação, de maneira nenhuma. Agora, quando eu entro para determinado tipo de comida ou bebida, que eu já perco o controle, aí isso vai trazer sérias consequências para mim. Então você tem aqui uma liberdade que vai afrouxar. Por quê? Porque eles querem tratar a mesma liberdade de comer um arroz, comer um feijão, comer uma carne, eles queriam tratar da mesma forma como desejo sexual. Ah, se eu tenho liberdade para comer isso aqui, eu tenho liberdade para fazer sexo. Aí o apóstolo São Paulo, ele aqui vai mostrar que nem toda liberdade é proveitosa. Nem toda liberdade convém. Nem toda liberdade, ele está dizendo aí, é útil. Então é muito importante que vocês atentem para isso aqui, porque Paulo, ele vai começar a mostrar esse princípio da liberdade, mas ele começa mostrando esse princípio da liberdade, e ele está mostrando uma liberdade que em nada vai afetar a minha vida, mas uma liberdade que vai me levar para uma frouxidão moral. Então o que tem hoje de teólogos, estudiosos aí na televisão, a vida é sua, faça o que você quiser, não é bem assim. E nós temos que entender esse conceito aqui de liberdade dentro da visão do apóstolo São Paulo. O próprio Paulo, ele vai dar esse conceito aí. Vamos ver aí, verso 15, verso 16 e o verso 19. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e fá-los-ei membros de uma meretriz? De certo que não. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Sim. Porque serão dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Então pronto, ele já está mostrando aquilo que é ruim, aquilo que é impuro, aquilo que é pecaminoso. Então Paulo faz distinção entre o que é terreno, entre o que é desta terra, com aquilo que vai implicar no aspecto espiritual. Então ele mostra que não está no mesmo nível a liberdade da comida, não está no mesmo nível da liberdade da relação sexual. Enquanto a relação sexual, que aí no texto é porneia, essa relação sexual, ele está dizendo, não deem espaço para ela na vossa vida, porque isso é pecado. Então é muito sério e é muito importante que vocês tratem essa questão. Uma liberdade. Pessoas que ficam ensinando você a ter uma liberdade para fazer o que quiser, não tem responsabilidade ética, não tem responsabilidade moral, porque tem coisas, até comer também, até comer, ainda que não haja pecado, mas podem trazer prejuízos para o seu próprio corpo. Se não fosse assim, não tinha nutricionista. Se não fosse assim, não tinha... O que mais? Que mexe com comida também, o gastrônomo. Se não fosse assim, não tinha médico.
Eles surgem para mostrar o que é prejudicial para a nossa. Agora você abusa da sua liberdade, amanhã você morre. Irmão, olha para cá, bota para cá, Caio. Não escute teólogo que lhe incentive a usar da sua liberdade para pecar, que não tem temor de Deus, que não tem piedade, que não tem verdade, que não tem santidade. Não escutem homens de vidas bagunçadas, que nunca deu nada certo na sua vida, no seu ministério. A Bíblia diz em 1 Timóteo 3, aquele que não cuida nem da sua casa, não pode cuidar da obra de Deus. Escutem homens sérios. Escutem homens de vidas santas. Escutem homens que sejam de um casamento só. Vai para onde tu quiser. Agora a verdade da Bíblia é essa. Está aí. Essa liberdade era uma liberdade para quê? Para frouxidão. E eles queriam se valer dessa liberdade. É muito interessante isso. Eles estavam dizendo, se não há restrição para essa comida bem aqui, e é também um desejo, então também não pode haver restrição para a vida sexual. Olha como era que essa igreja estava. Eita, rapaz, tem coisa que a gente nem quer dizer. Essa liberdade aqui, irmão, ela está tão bagunçada no nosso meio, que é até pastor, é pastor misturando ecumenismo, é pastor misturando igreja véia, é pastor misturando teologia, e aí está todo mundo no nome de Jesus, né? Está todo mundo, eita, liberdade véia do diabo. Vamos lá, duas coisas que devem marcar a nossa liberdade. Eu tenho liberdade? Tenho. Mesmo a liberdade que seja para comer, fora da relação sexual, mas há duas coisas que devem marcar a nossa liberdade. Digam comigo bem forte para não esquecer mais. Prudência e autocontrole. Quais são as duas? Bem forte, vamos lá. Duas coisas que devem marcar a nossa liberdade. Eu pergunto, bora para cá, Caio. Tu está filmando direito? Bota aqui. Tu tem liberdade? Tem? Então pega o teu carro e quando tiver o sinal vermelho, tu não tem liberdade? Eu vou te dar um conselho aqui bem aqui. Olha para mim aqui. Tu não tem liberdade? Então quando tiver um sinal vermelho, passe. O carro não é teu? Tu não paga IPVA? Tu não tem a carteira? Então tu tem liberdade. Se aquela pessoa pegar esse carro e passar no sinal vermelho, o que acontece? Então, o fato de Deus te dar liberdade não é para você viver do jeito que você quer, da maneira que você pensa, do jeito que você entende. Deus te dá regras e responsabilidades morais e éticas. Meu Deus do céu. Então, pega teu carro. Tu tem liberdade? Eu tenho liberdade. Olha essa serra linda. Se joga lá de cima. Sem paraquedas. Viva a tua liberdade. Viva. A liberdade na Bíblia ela tem dois aspectos. Quais são os dois aspectos? Prudência e o que mais? E autocontrole. Ok? Até no reino animal, todo animal sabe que ele precisa de autocontrole e do que mais? E de prudência. Então, se eu tenho essa liberdade que Deus me dá, mas ela deve ser marcada por essas duas coisas. Vamos lá. É muito importante que você compreenda isso. Vamos lá. 10:23 de 1 Coríntios. 10:23, vai lá, leia. 10:23. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Sim. Todas as coisas me são lícitas, porém nem todas as coisas edificam. A questão é, as coisas podem estar no meu poder, mas eu não posso estar no poder delas. Todas as coisas podem estar no meu poder. Eu posso ter um carro, eu posso ter uma mulher, eu posso ter dinheiro, eu posso ter desejo. Agora essas coisas não podem me dominar. Porque se elas me dominarem, eu passo a ser o que delas? Eu passo a ser escravo. E se eu sou escravo, elas não me dominam. É porque eu não tenho um copo aqui. Tem homem que é escravo, ele não é liberto? Tem homem que é liberto? Mas tem homem que chora querendo deixar a cachaça. Ele consegue? Tem homem que chora querendo deixar o crack. Ele consegue? Mas ele não é liberto. As coisas dominaram. Tem homem que não consegue viver sem o sexo. Ele tem que se prostituir todo dia, toda hora, porque ele já perdeu o controle. Mas Deus deu a liberdade para ele, sim ou não? Mas essa liberdade escravizou ele.
É por isso que Paulo, irmão, a liberdade nossa, ela tem que ter o quê? Prudência e o que mais? Autocontrole. Então, preste bem atenção, que essa liberdade... Gente, tu está filmando direito, Caio? Eu quero dizer uma verdade. Povo de Deus, quando você vê um homem, olhem para cá, um homem ensinar que você pode fazer todo tipo de sexo, um pastor ensinar que você é livre para você fazer o que você quiser, ele está ensinando tudo errado para você. Não escutem esses homens que têm vidas corruptas, mentes dominadas pelo pecado. Um verdadeiro homem de Deus sabe que Deus deu a liberdade. Mas lá no Éden, Deus disse assim: de todas as árvores, os frutos vocês podem, mas dessa daqui vocês não podem. Sabe o que Deus queria ensinar ali? Ele queria ensinar um princípio de ética e de moral. Ele queria mostrar que há restrição. Gente, não escute esse povo. Você tem que entender que a sua vida tem um compromisso com Deus e um compromisso com a palavra. Isso aqui é muito importante. Então, se vocês analisarem isso aqui, a nossa liberdade ela vem de Deus. Mas junto com essa liberdade tem que ter duas coisinhas. Quais são as duas filhazinhas? As duas irmãs? Prudência e autocontrole. Ou seja, eu tenho meus impulsos, eu tenho os meus desejos, eu tenho as minhas emoções. O Caim, ele veio à flor da pele e Deus disse assim: olha, o desejo está dentro de... Cumpre a ti o quê? Dominar. Então não venha com essa, bota pra cá, tu tá filmando direito, não venha com essa, eu adulterei porque eu tô fraquinho. É porque tu não teve vergonha mesmo, porque você sabe que você pode se controlar. Eu matei porque eu perdi o controle, mas você podia se controlar. Pronto, Jesus disse para Pedro: pega essa tua espada, rapaz, e guarda ela, eu não preciso de ninguém me defender com arma. O Senhor te deu prudência e te deu o que mais? Tem hora que a gente quer passar dos limites, quer dar voo à liberdade, mas aí entra o Espírito Santo: Senhor, me controla. Porque todos nós podemos negar ou não? Efésios 4:26, não é? É isso lá. Não deis lugar à ira. A ira vem, sim ou não? Vem. Não adianta também eu tentar negar aqui que eu não me zango, que tu não se zanga. Não venha com essa para mim, não. Você pode ser o homem mais espiritual, tem hora que a gente se zanga. Mas aí a questão não é zangar, a questão é deixar a ira extravasar. Senhor, me controla, Senhor, me ajuda, Senhor, me abençoa. Pronto, liberdade. Um homem tem liberdade para ele dormir com tanto de mulher que ele quiser. A mulher tem liberdade para ela dormir com tanto de homem que ela quiser. Mas ela vai analisar pela prudência dela que isso vai ser prejudício. Então pronto, então ela diz: não, eu vou escolher um homem para a minha vida. Então é isso aqui. Ou seja, a nossa liberdade ela tem que ter duas irmãs. Quais são elas? Prudência e o que mais? Autocontrole. Que lá em Gálatas 5:22 é chamado de fruto do domínio. Pronto. Eita, rapaz. Então vamos lá, pastor. Segue a leitura. Nós já explicamos aí o que é exestim, não é isso? Já explicamos. E aí, vamos analisar. Vamos lá, vamos seguindo agora. Os manjares são para o ventre e o ventre para os manjares. Sim. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a prostituição. Agora bem, o que acontece? O apóstolo São Paulo, ele vai mostrar, como nós já falamos aqui, o que é coisa terrenal e o que é coisa que vai implicar para a vida espiritual. Vamos analisar corpo e ventre. Não é isso aqui? Corpo e ventre. A comida, quando você come um leitão, vai para onde? O leitão que é digerido? Para o ventre. E do ventre vai para onde? Vai para a latrina. Vai para o cifrão. Do cifrão vai para a fossa. Da fossa, aí você já sabe. Paulo estava dizendo que a comida, ela é neutra, gente. Ele estava falando que a comida, ela tem o seu aspecto para o fortalecimento do metabolismo do corpo. Mas a comida, ela não implica para a salvação. Quando é que eu olho para a comida como uma bênção? Eu olho para a natureza e digo: Deus mandou a chuva, Deus mandou o vento, Deus mandou o que mais? O hidrogênio, o potássio, nitrogênio, tudo para o alimento, para a vida. Mas isso é para um aspecto humano, não é assim? Eu posso dizer que a comida, quando eu reconheço que tudo vem de Deus, eu estou dando glória a Deus, porque lá em 1 Timóteo 4 diz que nós temos que dar graça pelo alimento que recebemos. Ela implica na minha salvação porque eu conscientemente sei que tudo vem mas eu sei que Jesus não morreu na cruz do Calvário
para que eu pudesse ser salvo por um pedaço de costela de porco. Meu Deus do céu, que bobagem é essa? Eu sei que Jesus não morreu na cruz do Calvário para mim não beber Coca-Cola. Ele morreu na cruz do Calvário? Não bebam Coca-Cola que vocês entram no inferno. Foi assim? Tem coisas que é só para o ventre. Como é que diz, pastor? Leia para eles entenderem aí. Vai. Os manjares são para o ventre. Os manjares são para o ventre. E o ventre para os manjares. E os ventres para o manjar. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Pronto. O ventre, que é o estômago, vai existir lá na eternidade? Não. E o que entrou no estômago, vai existir? A Bíblia diz que Deus aniquilará, acabará, tanto um como o outro. Cessará. Porque lá no céu, eu não vou ter um corpo humano, eu vou ter um corpo glorificado, que não tem mais essa necessidade. Nem comida, nem bebida. 14:17, não é? De Romanos. O reino de Deus não é comida, nem bebida, mas é paz e alegria no Espírito Santo. Então tem coisa que vem para o corpo, uma panelada gostosa que tu come, uma buchada, o que é mais? Um mocotó. Vamos falar das comidas chiques, porque aqui é só maranhense, né? Não, comida chique dele lá, do sul, né? Estrogonofe, macarrão, espaguete, bolonesa, aquela carne, leite na madeira, como é que ele diz? Filé ao molho madeira. Filé ao molho madeira. Camarão internacional. Aí vai, não é? Essas são as comidas chiques. Mas tu pode comer chique o tanto que tu quiser. Vai pro ventre, do mesmo jeito que tu come panelada, do mesmo jeito que tu come o camarão, vai tudo pro ventre, e do ventre vai para a latrina, e aí pronto. A Bíblia diz que Deus vai aniquilar tanto um como... Então pare com essa tua besteira, leia a Bíblia. Quem comer pimenta vai para o inferno. Quem beber... tem muitos aí. Quem beber Coca-Cola vai para o inferno. Quem beber... Não, se tu não quiser, é um direito seu. Agora, você dizer que isso aqui complica a tua salvação, em nada complica a tua salvação. Entenderam? Pronto, em nada. Verdade. Não, vamos já falar isso. Então, Paulo ele está dizendo que há uma distinção entre o corpo e o ventre. Olhe para cá. Porque o teu corpo, esse teu corpo, ele vai ser transformado. Agora, tem coisas no teu corpo que não vão precisar lá na eternidade. Então, por isso que Paulo faz essa distinção. Isso é muito interessante, essa questão. E quando você vem para o corpo, observem bem, que quanto ao corpo, Paulo diz que ele foi feito para a glória de Deus e não para a fornicação. Então, ele faz essa distinção entre o corpo e o ventre. E o que a fornicação faz com o crente? Agora aqui nós vamos explicar. Porque quando você come a comida, ela vai para o estômago, e o estômago digere. Quando você pega um corpo e une a porneia, qualquer relação sexual ilícita, já tem alguém que tem personalidade, que é o Senhor, e está dentro do teu corpo. Quem é que está dentro de nós? O Senhor Jesus. Então, no momento em que Jesus já está dentro de mim, eu mais ele, nós somos um. Não é assim? Gênesis 2:24, deixará o homem pai e unir-se à sua, e os dois serão uma só carne. No momento em que você pega o teu corpo, que é o santuário do Espírito Santo, e se liga à porneia, à fornicação, você está querendo tirar Jesus de cena. Entenderam? Não é o objetivo do corpo, né, pastor? Não é o objetivo do corpo. O nosso corpo foi feito para a glória de Deus. No momento em que eu torno meu corpo instrumento da fornicação, eu estou dizendo para um sair e o outro entrar. Porque esse corpo aí, Paulo não está falando, está aqui, soma, tem o seu aspecto ético, mas o soma, que é o corpo, dentro dessa teologia de Paulo, ele fala da igreja, que é templo de quem? Do Espírito Santo. Ou seja, ele não está falando do soma apenas no seu aspecto físico. Eu coloquei aí na definição, olha aqui, de soma, eu coloquei corpo sem vida ou corpo vivo, conjunto de planetas, de estrelas. Esse é o sentido no grego. Número de homens unidos numa sociedade, família, corpo social, ético, místico. Mas no Novo Testamento é para designar aí a igreja. Então, o corpo na Bíblia, essa palavra soma, ela tem um aspecto para representar
dentro da teologia paulina, o quê? A igreja. E se a igreja agora é corpo de Cristo, como é que eu vou pegar o corpo e colocar na fornicação? Eu estou chamando outra pessoa para relação. E não pode ter mais outra, porque a Bíblia diz, os dois se tornarão uma só. Por isso que Paulo vai dizer em Efésios 5, esse é o mistério entre Cristo e a igreja. Então não pode haver essa intromissão aí que nós estamos falando, dessa fornicação. Não pode haver. Nós podemos analisar aqui, que eu coloco aqui o seguinte, a fornicação é que o corpo, ele não está, o corpo do crente, ele não é destinado para a perdição, aniquilação. O corpo do crente é destinado para glorificar. Por isso que há um processo escatológico do nosso corpo. Diferentemente do estômago, diferentemente dos prazeres. Tudo isso vai ser eliminado. Ok? Então, observem que Paulo ele está fazendo essa distinção que nós colocamos aí. E o que é a fornicação? Está aqui, ó. O que a fornicação faz com o crente? É uma pergunta. A união do crente com Cristo, vamos ver aí, no mesmo capítulo, 12. 12 e o verso 27 de 1 Coríntios. 12, 12. Uhum. 12, 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, Sim. E todos os membros, sendo muitos, mas um só corpo, assim é Cristo também. Olha aí, agora o 27. 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo e Sim. seus membros em particular. Agora vamos lá para o 6 e o 16. Isso. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz, faz-se um corpo com ela, Isso. porque serão dois uma só carne. Agora o 15. 15. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e fá-los-ei membros de uma meretriz? De certo que não. Ou seja, eu levaria, a melhor tradução é essa, eu levaria isso e eu iria tirar ou roubar aquilo que é do Senhor. Se o Senhor agora está no corpo, Ele é o dono do corpo, porque Ele pagou o preço por isso, como é que eu vou pegar agora o meu corpo e entregar à prostituição? Ou seja, então você tem que entender que a fornicação, ela faz isso com o corpo do crente. Ela tira Cristo, que agora é o Senhor desse corpo. Então é muito importante nós analisarmos, afastar. E qual é o negócio agora? Está aqui, o negócio é fugir. O apóstolo São Paulo, ele não tem outro conselho. E esse fugir aí é habitual, ele está no presente. É uma ação constante, mas não é só uma ação, é uma ordem. Paulo está dizendo, fugir. Ou seja, tenham o hábito de fugir. Não é uma coisa de hoje, de amanhã. É um hábito. Rapaz, é negócio sério. E aí vocês observem bem que lá em Gênesis 39, você vê que José, ele teve a proteção pela fuga. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 4:3, e esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Se Ele quer a nossa santificação, eu tenho que viver habitualmente fazendo o quê? Fugindo disso. Correndo contra. Ou seja, você tem o Gênesis que Deus cria, mas você tem o Êxodo que é necessário sair. E você tem o Vaikra que é necessário santificar. Essa é a mensagem que você vai passar amanhã na escola dominical. O negócio é fugir. Fuja da prostituição. Vamos lá, segue a leitura. Ora, Deus que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará nós pelo seu poder. Fugir da prostituição, 18. Isso. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Isso. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo? Ou, o 18, começa a leitura. Só 18. Fugir da prostituição. Pronto, esse é o pecado com o corpo. Quando você pega o corpo, se une à meretriz, está praticando o que? A fornicação. Pecado com o corpo. Vai lá, prossegue. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Agora, tem outros pecados que são fora do corpo, que são vícios, como bebidas, comida, a droga. É um pecado que ele faz contra o próprio corpo.
Entendeu? São os vícios. E aí, alguns teólogos dizem que essa passagem é uma das mais difíceis de se explicar de Paulo. Quando ele fala pecado no corpo e pecado com o corpo. Mas eu entendo que o pecado no corpo é quando os dois se tornam uma só carne. No processo da alimentação não se torna uma só carne porque vai para o ventre e o ventre faz o quê? Então quando a pessoa usa uma comida, ela está colocando no ventre dela uma comida que ela vai ser digerida, não é assim? Então os vícios, a bebida, eles vão ter o pecado porque vai gerar um efeito sobre o corpo. Um irmão que come demais sem se controlar, mas que é santo, lê a Bíblia, ele vai para o céu? Vai, só que vai ter defeito no corpo. A irmã também que come muito, é claro que eu não sou louco, eu sei que tem problemas hormonais, eu sei que tem problemas que a pessoa já precisa fazer uma cirurgia para se ajeitar. Ninguém aqui está sendo louco. Agora nós estamos falando daquele que é morto de fome mesmo, que não se controla para nada. Eu não estou falando dos doentes, não é isso? Eu estou falando daquele que não tem controle nem prudência. Por exemplo, o jovem que vai para o crack, ele é consciente que o crack mata ele? Ele é consciente. Mas ele consegue se libertar? Porque a liberdade dele, ele não tem mais controle. Por isso nós falamos das duas irmãs, filhas da liberdade. Quais são elas? Prudência e autocontrole. Se não tiver essa prudência e esse autocontrole, e outra coisa, pastor, fulano de tal é muito controlado. Não é ele não. O crente só tem essa prudência e esse controle através de quem? Do Espírito Santo. Porque se você analisar na Bíblia, todos os grandes homens de Deus também perderam o controle. Davi era homem de Deus ou não era? Mas lá em 2 Samuel, capítulo 11 e o capítulo 12, ele perdeu o controle. Perdeu o controle, matou o rapaz, matou Urias e ainda mandou pegar a Batseba. Samuel era um homem de Deus, sim ou não? Mas colocou os seus 2 filhos. Às vezes faltava a prudência. Eli era um velho sacerdote. Faltou a prudência? Faltou, porque ele sabia que os filhos dele não valiam nada. E ele botou lá, sim ou não? Pronto. Moisés era homem de Deus ou não era? Mas faltou prudência? Faltou. Deus disse, fala a rocha. O que ele fez? Bateu. Deus disse, hoje eu vou alimentar o povo. Ele disse, onde é que tu vai arrumar? Então, é porque tem irmão que fica, o fulano ainda é novo, não tem prudência. Prudência, meu filho, olha para cá, prudência e autocontrole, só Deus é quem nos dá. Quando o povo começou a se levantar contra Paulo, Paulo queria, está lá em Atos 19, parece que é Atos 19, Paulo queria ir lá. E os irmãos viram que aquele momento não era propício. Eles controlaram a Paulo, porque Paulo não estava no controle dele. Ele disse, Paulo, vão te matar lá. Ou seja, tem hora que nos falta o quê? O controle e a prudência. Davi vinha zangado para matar, está lá em 1 Samuel 25, para matar o Nabal. Aí a mulher entrou no caminho e disse, rapaz, tu vai sujar tuas mãos por causa de nada. O teu sangue. Aí ele disse, é mesmo. Ou seja, a mulher foi quem ajudou a ele ter prudência. Então não fique com essa, eu sou prudente, eu sou autocontrolado. Isso aí é tu pedir a graça de Deus. Senhor, me ajuda, Senhor, me controla nisso aqui, não é assim? Às vezes a gente está numa reunião, o cara diz uma coisa com a gente, que a gente quer perder o controle, não é assim? Já aconteceu demais comigo. Aí a gente está numa reunião aqui, quando dá fé o cara se levanta e diz, rapaz, já dizer para esse filho de uma égua dentro da gente, não é assim? E não vem, olha meu querido pastor, está filmando, Caio, volta para cá, não venha para cá querer cobrir não, que tu também sabe que é assim. Às vezes a gente está dirigindo uma reunião, o cara já se levanta com uma palavra totalmente contrária. A vontade é a gente mandar ele, como diz aquela música do Roberto Carlos, que tudo mais vai para o inferno, não é assim? Mas aí você pede ao Espírito Santo, me ajude, se acalma, não é assim? Ô Senhor, me dá calma para eu não responder ele agora. Aí pronto, aí a gente respira, não é assim? Se acalma, chega a boca fica seca. Já aconteceu com o senhor? É assim. Aí a gente pronto, aí diz, não, vou deixar isso aqui para outro dia. Porque se tu responder naquela hora, tu perde o controle. Aí a gente se acalma, chora bem ali mesmo. Não, aí na hora, não, Senhor, pronto. É por isso que Jesus disse assim, sede simples com mais e prudente. Ou seja, se você pegar só a prudência da serpente, não vai valer. Tem que juntar os dois, a simplicidade com a... Pronto, tu tem que ter a simplicidade, mas tu tem que ter a sagacidade também. Agora, tudo no momento
No momento certo. Então não venha com essa dizendo assim, fulano é muito controlado. Não, é Deus. É só Deus que nos dá graça. Pode falar aí. De 19:30 do Atos. E querendo Paulo apresentar-se ao povo... Olha, o povão todo agitado. Isso aqui faltou sabedoria de Paulo, faltou prudência de Paulo. Paulo querendo ir lá. Eu vou já lá. Olha o que o povo fez. Mas os discípulos não permitiram. Olha, os discípulos. Não, Paulo, você está louco, rapaz. Enfrentar o povo desse jeito, tu vai ser morto. Vai, fale aí. O saudoso pastor Russell disse que ele estava na Suíça e tem uma irmã, uma senhora velhinha. Se eu nunca vi alguém tão santo, tão puro, tão prudente como aquele pastor sul-coreano, David Onshu. Aí o Russell disse, não, senhora, para saber ter certeza disso mesmo, pegue uma agulha, vai por trás e fure o sapato dele. Aí a senhora vai ver se ele é prudente mesmo e autocontrolado. Meu irmão, na hora que pisar no pé, né? Assim, pronto. Esse negócio é sério. Só quem nos dá isso, quem é, meus irmãos? É por isso que, pronto, vai sair de casa, Senhor, me ajuda, Espírito Santo, eu vou para essa reunião, Pai, me dá controle, não deixa eu perder o controle, não deixa eu perder o ânimo, não deixa eu perder o equilíbrio, não é assim? Senhor, me ajuda. Aí tu tem que se controlar, porque se tu não se controlar, vai perder o controle, ok? Então, na hora da prostituição, qual é o segredo? É fugir. E aí nós estamos falando de pecados com o corpo, não é isso? E pecado fora com o corpo é quando você se une com a prostituição. E fora do corpo são essas coisas que você traz, como a bebida, não é assim? Aí traz o vício, ok? E aí, o que o corpo do crente é? Pastor Zé, e o que o corpo do crente é? Paulo já disse aí, o corpo do crente, verso 19. Olha o que ele diz aí. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, Sim, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Observem bem que ele chama o crente, o corpo de crente de templo, que é naos, que é o quê? É santuário. Olha aqui, ele não chamou de um templo em si, como muitos falam. Ele chamou de santo, porque o templo, ele tinha vários compartimentos. Não era assim? O templo. E aí, quando você pega esse templo, que se você analisar, eu coloquei aqui, quando você analisa esse naos, é o edifício sagrado, é o santuário, é o santo lugar e dos santos dos santos. Está aí. Ok? Não deve ser confundido com todo o complexo do templo. Né? É a habitação exclusiva. É a habitação exclusiva. Há um autor que diz assim, como é que você explica esse capítulo que Paulo diz que você é santuário do Espírito? E como é que tu fica agora? Espírito Santo entra na minha vida. Hein? Rapaz, mas tem coisa, é uma incongruência. Como é que eu sou templo do Espírito Santo? Vem, Espírito Santo, vem, reina em mim. No momento que você aceitou Jesus e é verdadeiro, o Espírito Santo já está, ele já habita nesse santuário. Eita, glória a Deus. Ele já habita nesse santo. O que eu posso pedir é revestimento de poder para pregar o evangelho, mas eu não posso ficar orando, Espírito Santo, reina em mim, habita em mim. É contrário ao que a Bíblia está dizendo. Irmão, nosso negócio é só reler a Bíblia e pedir a iluminar, não é nova revelação, é iluminação. Porque eu fico aqui, Espírito Santo, enche minha vida. Até a gente canta, não tem um corinho? Enche-me, né? Como é? Até que do poder é a renovação. Agora eu pedi para o Espírito Santo, eu que já sou crente, lavado, o Espírito Santo entrou, e aí ele diz assim, agora você você é meu santo, eu habito aí em vocês. Eu habito aí em vocês. E aí vamos lá. Em último lugar, aí vai o 20. O 20. Sim. Porque foste comprado por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. O Espírito Santo, ele vai obter de mim agora aquilo que Deus comprou. Fostes comprado por bom, lá em 1 Pedro 1, 18, 19, ele diz, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradições recebeste do vosso, mas pelo precioso sangue do Cordeiro imaculado, o sangue de Jesus Cristo.
Eu decidi, eu fui a Deus e Ele me comprou pelo sangue do seu Filho. Como Ele me comprou, Ele agora toma posse de mim pelo Espírito Santo. O Espírito Santo aqui, irmão, ele toma posse de mim. E aí passa o crente a fazer duas coisas. Uma negativa e a outra positiva. Qual é a negativa? Eu tenho que expulsar da minha vida aquilo que compromete a santidade de Deus em mim. Essa é a forma negar. E qual é a positiva? Meu corpo daqui para frente é para o quê? Para a glória de Deus. Não é isso que ele diz? Então, duas coisas. Jesus me comprou, ouçam bem, Ele me comprou, o Espírito Santo me ocupa. Ele vai obter aquilo que Jesus comprou. Ele está lá dentro de mim. Agora, duas coisas Ele vai fazer. Negativamente, é que a cada dia eu vou fugir da prostituição, da liberdade comprometedora. Eu vou fugir dela. Mas aí, positivamente, o meu corpo vai ser para quê? Para a glória de Deus. Teu corpo, bota para cá. Eu quero que você imagine comigo aqui agora. Teu corpo é para a glória de Deus, minha santa? Se tu veste uma roupinha velha lascada, mostrando tudo, é para a glória de Deus isso aí? Me diga, se tu anda pegando agora a imagem do mundo, é para a glória de Deus? Teu corpo expressa na tua vida a presença do Espírito Santo que está lá dentro do teu santuário? Fica com você. Fica com você. Vamos lá agora. Aí você tem aqui a criação do ser humano. Nós já falamos que o corpo na Bíblia, ele foi criado para a glória de quem? Para a glória de Deus. É tão tal que se você pegar essa palavra soma, ou essa palavra baçá, ou essa palavra Adam, Adamá, da terra, tudo é importante. Agora, a diferença é que a Bíblia diz em Gênesis 2,7, soprou nas suas, e o homem se tornou o quê? A nenhum animal Deus fez isso como fez com o homem. Isso mostra intimidade, isso mostra comunhão, isso mostra perfeição. Ou seja, o homem, a criação do homem, do ser humano, é que ele foi feito à imagem, à semelhança de... Ele tem a personalidade de Deus. Capacidade pensante, criativa, racional, espiritual. Nós já falamos isso aqui. Então, esse homem, ele é criado à imagem e à semelhança de Deus. Quando nós falamos que ele é a semelhança, isso aqui o difere do animal, não é isso? Essa semelhança, essa imagem, ela vai ficar comprometida na queda, mas aí quando você vai para Romanos 8:29, o trabalho de Jesus Cristo é resgatar em nós essa imagem, é restaurar, não é isso? Então você pode observar, de onde o homem veio? O homem veio de Deus. Toda a raça humana, Atos 16:27, a Bíblia diz que ele criou de um só todos. Ou seja, a fonte da origem humana, quem é? É Deus. O homem é um ser espiritual e racional. Pronto. Em Gênesis você tem duas narrativas. A narrativa do capítulo 1, que mostra o geral, homem e mulher sendo criados, e a narrativa do capítulo 2, que trata o detalhe da formação do homem e da mulher. Pronto. Mas nenhuma é desconexa com a outra. Então você tem essas características, ok? Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, quando nós analisamos aqui, correndo aqui. Nós temos as duas naturezas do homem. Nós temos a natureza externa, que é chamado de quê? Carne. E o que mais? Corpo, não é isso? Nós falamos agora há pouco sobre baçar, né? Do hebraico, baçar, que se refere à carne. No grego nós temos a palavra sarx, que é a palavra carne. O interessante é que quando nós vamos para o Novo Testamento, o texto vai te dizer quando é carne natural e quando é carne em referência à natureza pecaminosa. Nesse capítulo aqui e em outros, Paulo está falando da natureza que é chamada de pecado original. Então, a parte da natureza externa é o que fica pelo lado de fora. Que para expressar ela nós temos a palavra carne e a palavra o quê? Corpo. Aí nós temos a parte interna. Que essa parte interna é chamada de quê? De espírito. É chamada de quê? De alma. Também é chamado de homem interior. Ok? Então você tem essas colocações como nós estamos falando aqui. Corpo e alma na Bíblia, às vezes se intercalam, são intercambiáveis nesse sentido aí. Não é assim? Como você também pode analisar que nós temos essas questões que eu vou falar daqui a pouco para vocês. Então... nós podemos analisar
algumas questões que eu coloco aqui. Primeiro, qual é a visão e o conceito secular do corpo? Vamos tratar isso aqui rapidamente. Eu coloquei, são 10, pastor Zé. Mas em 1 minuto eu vou dizer para ti. Depois tu pode pesquisar lá na tua casa, bem direitinho. 10. O povo do mundo, na concepção moderna, eles dizem que essa questão de corpo, e é verdade, isso aí nós não podemos discordar, essa questão de corpo, alma e espírito, a concepção ela não é unilateral, ela não tem apenas uma ideia uníssona, porque não há uma conexão ou uma harmonia nesse assunto, porque cada religião e cada povo tem a sua cultura, tem a sua formação histórica e tem a sua tradição também teológica, não é assim? Então, vai variar muito essa questão da visão, do conceito secular do corpo. Não é só a ideia, o cristianismo tem a ideia, mas o budismo tem uma ideia, a ciência tem uma ideia. Então, por exemplo, se você pegar o materialismo científico, ele vai dizer que o corpo é simplesmente um sistema biológico complexo e organizado. Um médico, quando ele vai lidar com o corpo, ele não vai procurar onde é que está a alma aqui. Ele procura? Pronto, eu vou ter que cuidar aqui nessa operação aqui do coração, porque eu não quero ferir a alma. Ele sabe onde é que está a alma? Então pronto. Quando ele está abrindo a cabeça de alguém, ele vê o cérebro, ele só vou ver o que ele está pensando aqui. Aparece? Então pronto. Para a ciência, para o materialismo, o homem é apenas esse complexo, altamente orgânico, e o corpo é simplesmente uma máquina biológica. Segundo lugar, reducionismo. O reducionismo diz que o corpo do homem é simplesmente algo com as moléculas, as células e os átomos. Só reduz o homem a isso. Pronto. A visão da evolução, a evolução que vem de Darwin, nós não cremos, mas eu estou dando a ideia eles vão dizer que a ideia do corpo nessa evolução é que o corpo simplesmente, a evolução trouxe algo que esse homem passou a se adaptar com a sua estrutura física a determinados lugares. Ou seja, esse corpo forte, esse corpo dinâmico, ele tem mais chance de sobrevivência. Então, ele atrelou aí a esse resultado dessas questões da adaptação do ambiente. Na perspectiva médica, o corpo é simplesmente um objeto que precisa ser precavido das doenças. Ou seja, o corpo adoece, o corpo envelhece. É assim que a medicina vai dizer, rapaz, não, isso aí já faz parte, não é assim? Pronto, é porque você está envelhecendo, é assim que a medicina trata o corpo. Corporeidade e identidade é uma perspectiva cultural e filosófica em que o ser humano ele é visto como uma identidade pessoal. Ele é misturado dessa identidade e desse corpo. No direito, como é que o direito vê o corpo? Aí o direito vê. Se você quer analisar, qualquer advogado, na hora que ferir teu corpo, ele diz, bora entrar com processo, rapaz. Tu tem direito à indenização, não é assim? O corpo é um objeto jurídico, que tem seus efeitos legais. Pronto. É por isso que quando você vai fazer uma cirurgia plástica, os médicos pedem para assinar um termozinho, porque qualquer erro dele na cirurgia, na plástica, aí o advogado entra porque ele feriu o teu corpo, aquele objeto material. É assim que eles olham para o corpo. Saúde mental. Aí você já vem para a psicologia, que a psicologia ela vai ver seu corpo não apenas como um amontoado de ossos, mas também você é um ser com emoção, com sentimentos, e aí você tem mente e você tem corpo. Então, observem bem que se você analisar o corpo na biologia, é apenas uma máquina química. Na filosofia, a filosofia ela vai dizer que o corpo tem o seu aspecto cultural e também é ligado tanto ao corpo como à mente. René Descartes vai dizer, penso logo existo, o ego cogito. Então ele falava do corpo e a mente. Na psicologia, você é corpo, mas você tem mente, você tem emoção, você tem sentimentos, você tem desejo. Agora, na pós-modernidade, o corpo é uma construção histórica. Tudo que você tem, essa questão da beleza, do sexo, essa ideia que você tem aí, a pós-modernidade ela já tem uma outra concepção e ela vai dar uma liberdade tremenda para o corpo que vai resultar em libertinagem. E na teologia o teu corpo veio de Deus, o teu corpo é uma bênção, o teu corpo, ele recebeu a capacitação da vida que vem de Deus. A teologia mostra o teu corpo como um presente. Então o corpo não é feio, o corpo não é sujo, o corpo não é nojento, o corpo é uma bênção de Deus. Fale lá. E na teologia bíblica o corpo é tão importante que vai haver ressurreição, que
que os gregos desprezavam, que o corpo não presta, os indianos também, e sem fundamento. Porque já que o corpo não presta, e quando a pessoa peca através do orgulho, do ódio, quem peca? Isso. É a alma, o espírito ou o corpo? Então a Bíblia acha tão interessante o corpo, que essa ideia de ressurreição é tão abordada, principalmente nas cartas paulinas, né? Isso. Por isso que nós estamos falando aqui, que já respondemos, o corpo na Bíblia é templo do Espírito Santo. O corpo na Bíblia veio de Deus, não é produto da evolução, não é produto de algo infortuito, não é produto de uma criação aleatória. O corpo é uma bênção por isso que tem que ter seus aspectos éticos e morais nas ações relacionadas ao corpo. Olha, aqui nessa visão da pós-modernidade, como eles vão dando liberdade para o corpo, aí entra aquela ideia aqui da questão do transgênero, a questão do aborto, a questão do sexo livre, tudo porque eles têm uma nova ideia sobre o corpo, sem a dimensão espiritual do corpo, ok? Segundo, a criação do ser humano na perspectiva bíblica. Na criação, nós podemos analisar que Gênesis 1:26, Deus criou o homem e a mulher à sua imagem, à sua semelhança. Isso dignifica o homem. É muito importante nós atentarmos para isso. Homem e mulher, eles compartilham da natureza divina. Eles compartilham da essência de Deus. O homem não é uma essência de um macaco. O homem não é produto de uma evolução. A Bíblia, ela tem um registro mais lindo para a criação do homem. O propósito do ser humano, a Bíblia diz que eles foram criados para governar o universo, a terra. Eles foram criados tendo a imagem de Deus, eles foram criados de modo especial para louvarem ao Criador. Isso está claro. Aí a queda e o pecado, meus irmãos, ele trouxe separação, ele trouxe dor, ele trouxe sofrimento, ele trouxe a imortalidade. Mesmo com essa queda que nós podemos analisar, a queda do homem, a Bíblia diz que o Senhor providenciou um meio de redenção, está lá em Gênesis 3, 21, 22, para o bem da humanidade, né? Então, essa imagem de Deus no homem, ela traz a dignidade, ela traz a responsabilidade, e é isso que o direito valoriza. O direito, quando ele vai olhar para o ser humano, ele não está olhando como um animal, ele vê um objeto, ele vê um ser humano digno, capaz e inteligente. Tudo isso é uma construção bíblica e maravilhosa. Mas nós podemos analisar aqui outra coisa, como o pecado afetou biblicamente o homem. Eu coloquei aqui aproximadamente 9 coisas. A primeira coisa que o homem pecou, ele trouxe o pecado original, que passou a dar ênfase à natureza carnal pecaminosa. O homem passou a ter uma natureza pecaminosa. Ou seja, essa desobediência, ela trouxe o homem para a inclinação carnal. Romanos 8:8. A Bíblia diz que aquele que pende para a carne, ele só pende para a obra da carne, não é assim? E a Bíblia diz que quem anda na carne não pode agradar a Deus. Segundo, o pecado, Romanos 5:12, trouxe a morte. Terceiro, separação de Deus, porque a Bíblia diz que todos pecaram, Romanos 3:23, e separados ficaram da glória de Deus. Trabalho difícil, quando você vê Gênesis 3:17 e 19, a Bíblia diz que o trabalho antigamente era uma bênção. Mas por causa do pecado, agora era com luta, era com suor, era com tristeza, era com pesar. Sofrimento e doença. Gênesis capítulo 1, 2, 3. Antes não havia células malignas, não havia poluição ambiental, não havia nada de enfermidade. Isso só veio depois do pecado. Então, quando entrou o pecado, as células malignas surgiram. De modo que, você querendo ou não, o teu próprio corpo ele é cheio de células malignas. Eu li de um autor que ele disse que se você se trancar num quarto e não comer e não beber, as células malignas, elas vão te devorar. Não é assim? Então, trouxe isso. Aí tem também hoje a questão da estrutura moral e ética. Quando o homem pecou, ele se tornou liberal, libertino, e aí foi necessário Deus estabelecer padrões de ética e moral para dar um freio nesse homem, ok? E aí, o nosso livre-arbítrio, ele ficou contaminado ou não ficou? Ele ficou contaminado. E aí vai entrar, talvez os calvinistas vão dizer, olha aí como nós estamos certos. Porque também o livre-arbítrio do homem ficou depravado, dominado pela inclinação carnal e pecaminosa. Vocês estão certos. Mas se lembrem de uma coisa,
Quem vai levantar o homem caído não é o livre-arbítrio dele, é a palavra que está sendo pregada. Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir o quê? Então, quando ele começa a escutar a palavra, aí o Espírito Santo vai colocar nele aquela verdade para aquele homem que está morto espiritualmente, e aí ele que está morto, sabe quem é que explica isso? Na teologia até foi lançado pela CPAD, Charles Finney. Ele diz que quando a Bíblia fala que o homem é depravado, que o homem é imoral, não quer dizer que o homem na sua essência é totalmente desregrado. Ele tem um senso das coisas. Agora, a palavra e a ação do Espírito Santo vai ajudar ele a responder com eficácia aquilo que o Senhor Deus está chamando. Ok? Mas o nosso livre-arbítrio, os nossos desejos, as nossas inclinações, todas ficaram contaminadas? Todas ficaram contaminadas. Só mesmo a ação do Espírito Santo. Ok? E aí, nós temos aqui essa briga teológica ao longo do tempo, tricotomia e dicotomia. Se vocês analisarem, a dicotomia, ela tem um peso maior no campo teológico. Nós das Assembleias de Deus e pela nossa declaração de fé, nós somos tricotômicos. Mas a dicotomia, ela tem um peso maior, ela tem uma aceitação maior. Mas o Gilberto Piquerini diz que o fato de ter um peso maior e uma aceitação maior não quer dizer que seja a corrente mais correta. Na verdade, querendo ou não, a dicotomia, ela segue mais um viés filosófico. Se vocês pegarem a maioria dos filósofos, eles eram dicotômicos. Vamos pegar, por exemplo, aqui o René Descartes, que ele vai falar do dualismo cartesiano, ele vai falar do dualismo interativo, ele vai falar do dualismo cartesiano, ele vai dizer que o homem é mente ou alma e ele é corpo. Então, são duas coisas distintas. Aí depois ele vai falar sobre o monismo, que são dois, monismo metafísico e o monismo idealista. No caso do monismo materialista, você tem aí que ele afirma que tudo existe, que tudo que existe inclui a mente e a consciência. É uma manifestação da matéria, estando sujeito às leis naturais. A mente é considerada uma função do cérebro. Esse é o monismo materialista. O monismo idealista, a mente é vista como a realidade fundamental. E o corpo e o mundo físico são considerados manifestações ou projeções da mente. Olha como é que ele explica isso. Então, eles seguem essa ideia, e aí muitos teólogos adotaram o que é chamado de dicotomia. Para isso, eles usam verso 2, aliás, eles usam Gênesis 2, verso 7, Mateus 10, 28, né? Não tenhas medo daquele que pode matar o corpo, não é isso? E não pode matar a alma. Aí eles dizem, onde é que está o espírito aí? Não é assim? Onde é que está o espírito? Mas é intercambiáveis. Às vezes aparece a palavra alma, às vezes aparece a palavra espírito. E a tricotomia? Aí a tricotomia que diz que o homem é composto de três partes. Quais são elas? Corpo, alma e espírito. Quais são elas? Vamos lá? Corpo, alma e espírito, né? Isso é muito simples. O corpo é o invólucro, é a bainha da alma, né? Assim como dizia Maiperma. O corpo é a parte matéria e a alma é a parte matéria que está junta com quem? Com o corpo. Quando o corpo sai, a alma e o espírito são desembainhados, não ficam no corpo. O que vai para a sepultura é só o quê? É só o corpo. Mas essas duas aqui, ainda que elas sejam distintas, porque o espírito é a parte na qual Deus se como, essa alma aqui estaria a parte das emoções, dos desejos, não era assim? Então, aqui, quando o homem morre, sai o corpo. Mas esse corpo, Deus vai precisar ele, porque ele vai ser glorificado. Pronto. Essa alma e o espírito, apesar de elas serem distintas, mas elas são que dentro do contexto bíblico, ora aparece a palavra alma relacionada a espírito, e ora aparece a palavra espírito relacionada. As duas, elas são inseparáveis, ok? Então, você tem toda essa estrutura que eu estou colocando aqui, ó. Essa parte aqui que nós estamos explicando. E por fim, nós falamos aqui a visão secular do corpo, que nós já demos aqui na teologia, na filosofia, na psicologia. Medite nisso, que Deus te abençoe para sempre. Amém. Vamos orar.
O irmão César orando a Deus e o pastor Luiz impetrando as bênçãos apostólicas. Todo-Poderoso, te louvamos nesta noite pela essa grande oportunidade de aprender a Tua palavra. Meu Pai, continua abençoando Teu povo, Teus servos e todo mundo que estão adorando conosco nesta noite. Na Tua graça, Tua proteção, saúde mental, espiritual e física. Continue abençoando Teu servo, professor, pastor Aziel, que o Senhor levantou para abençoar as nações, para abençoar o Teu povo. Ser com ele, a sua família, a igreja o Senhor colocou sob os seus cuidados, ministérios, projetos. Guarde Teu filho no Teu sangue e faça prosperar sempre em nome de Jesus. Te adoramos e te louvamos. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, desde agora e para